A questão do livro de Gênesis. Algumas pessoas, elas dizem que a história de Adão e Eva, ela não é verdadeira, né, por ser uma história contada, escrita, pós-exílio babilônico, né, então, acreditam-se que não é uma história verdadeira. Só que a gente tem que levar algumas questões, né, para ser analisadas. Uma dessas questões é a fala de alguns personagens bíblicos da época de Jesus ou depois da época de Jesus, como Paulo, né. No Novo Testamento você vai ver que está escrito que Eva é mãe de todos os seres viventes, e que de um só fez toda a raça humana. E isso se conforma com o livro de Gênesis, né. Então a ideia dos cristãos daquela época é que o livro de Gênesis tem autenticidade, porque eles usam esses argumentos. Outra coisa, Paulo vai falar em uma certa ocasião, que as mulheres, né, elas não podiam falar na igreja, né, pelo fato da mulher ter sido enganada e não o homem, né, e pelo fato do homem ter sido feito primeiro. Então você vai ver uma narrativa de que Paulo está dizendo que Eva foi enganada. Por quem? Pela serpente. Quando você vai para as revelações do Apocalipse, diz que o dragão é a antiga serpente, né? O dragão, que é Satanás, ou o diabo, é a antiga serpente, a primeira personificação do engano, né? Da maldade, né? Porque ela diz ali para Eva que certamente ela não morreria após comer o fruto. E ela realmente não morre instantaneamente, mas a morte passou a fazer parte da vida deles no momento em que comeram do fruto. Então, ali você vê uma narrativa mentirosa da serpente, um primeiro ser personificando que é a maldade, né. Satanás foi homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. Então, a primeira personificação da maldade que você vê nas criaturas de Deus é ali no Éden, identificado como uma serpente, com algumas alegorias ali no estudo. Então, de um só fez toda a raça humana, e Eva é mãe de todos os seres viventes. Isso vai se conformar com a salvação, né? Porque Jesus ele é um segundo Adão, né? Assim como entrou por um homem o pecado do mundo, por um homem também saiu, ou seja, também está apontando para o pecado do jardim do Éden. Então, essa ideia de dizer que o Éden, que a história de Adão e Eva é uma mentira ou é uma invenção, ela fere todo o conceito bíblico. Ela vai ferir inúmeras passagens, até que eu não lembro aqui, mas que você vai achar muitas e muitas passagens que elas se conformam, né, se comportam encaixando com textos exatamente da criação, referente à criação do homem Adão. O texto chega a dizer também, um texto que Jesus não socorre a anjos, ou seja, a morte de Cristo ela não tem eficácia para salvar os anjos caídos, né? Os anjos que precisam ser socorridos, mas que não serão, porque quando é citado em Apocalipse, o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. Depois vai falar da interpretação do dragão como sendo Satanás, o diabo, né? A antiga serpente. E também vai ter aquela peleja entre Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos, e no fim lá do Apocalipse vai ter a besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo e enxofre, seres personificados que têm eficácia, vivem pela eficácia de Satanás, e por fim, Satanás, após o milênio, será jogado também, junto com todo o seu sistema diabólico para dentro do lago de fogo e enxofre, qual é a segunda morte. A questão é que as pessoas não compreendem, nessa situação, é que quando Jesus vem à Terra e dá autoridade no seu nome para que expulsassem demônios, quem são esses demônios? Que 72 discípulos, pelo nome de Jesus, faziam os demônios se submeterem. Quem é o espírito de enfermidade que Jesus falou que não convinha soltar dessa prisão há 18 anos, essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa, quando cita lá Lucas 13:16, da mulher encurvada, quando é citado que ela tinha um espírito de enfermidade? Quem são esses seres que fazem essas maldades? Então, o Novo Testamento ele vai vir revelando
coisas que outrora eram ocultas ao judaísmo. O judaísmo acusava Jesus de ser expulsar demônio por Beelzebub, maioral dos demônios, o nome que eles mesmos inventaram, que não tem na Bíblia esse nome. Jesus tratava demônios como espírito imundo, né? Então, você vai ver Jesus perguntando: se eu expulso o demônio pela eficácia de Beelzebub, por que expulso os vossos filhos? Porque os próprios filhos dos judeus eram exorcistas ambulantes. Então, por quem? Quem é que está dando poder para os seus descendentes fazerem isso, né? E ali você vai ver a narrativa de Jesus, que ele fala que Satanás não espelha Satanás, e começa um diálogo ali falando das forças do mal, né? Então, precisava se ter no Novo Testamento uma revelação de todas aquelas maldades, de quem era aquele sistema de que quando Daniel orava, o príncipe da Pérsia se fazia oposição. Ele fazia oposição no mundo celestial ao anjo. Então, por mais que a coisa acontecia na terra, a manifestação no mundo espiritual estava interrompendo o anjo, né, de cumprir com as orações de Daniel, que foi lá levar a resposta para ele, que Deus tinha ouvido desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia se opôs e ele teve que chamar Miguel, ou seja, ele tá chamando um ser espiritual de batalha no mundo espiritual, e isso é todo narrado no Antigo Testamento, só que ele só vai ser compreendido, desenrolado no Novo Testamento, aonde o nome de Jesus ele acaba se tornando um nome ao qual a todos os seres têm que se submeter a esse nome, né? Lá em Hebreus 1 você vai ver a exaltação do nome que Jesus herdou, né? Esse nome foi herdado para que nós tivéssemos um poder, né, no nome dele, e depois é nos dado o Espírito Santo que vai fazer a capacidade para você viver e também de lutar contra esse ser, né? Porque você é um ser humano comum, então você tem que ser repleto de capacidades divinas. O Espírito Santo, o poder do nome de Jesus, o Espírito Santo como intercessor pelas nossas fraquezas, como um outro consolador, né, que Jesus enviou. Então você percebe que Jesus capacitou no Novo Testamento a humanidade que o seguiu ali, que está seguindo hoje, o capacitou para uma adversidade espiritual, para a vida em luta contra o mundo espiritual que outrora o homem não tinha. Por isso que aquela mulher encurvada em Lucas, que tinha um espírito de enfermidade, Lucas 13:10, ela tinha um espírito de enfermidade, mas ela não era uma mulher do mundo, do pecado. Ela estava na sinagoga, estava buscando a Deus, mas estava corcunda há 18 anos. E naquele caso ali, não em todos, porque é um caso específico, Lucas era um apóstolo que era médico e relata isso. Naquele caso ali, aquele espírito era um espírito de enfermidade com a eficácia de Satanás, sim, porque no versículo 16 ela vai falar: não convia soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. Então, ele foi criticado por ter curado a mulher no dia de sábado, e você está tendo essas narrativas que não tem nenhuma forçação de barra de texto aqui. Qualquer evangélico em todo mundo, você vai ver alguns loucos que vão tentar deturpar isso, mas quando você vai conversar com pessoas sérias, você vai ver que a conversa é totalmente diferente, que realmente o assunto que está se tratando é isso aqui, valores espirituais bem expressos na Bíblia. Como a gente vive no mundo da lógica e da razão, muita gente não vai aceitar, porque o homem espiritual, o homem natural não aceita as coisas do espírito. Ele não tem a capacidade de discernir isso. O coração dele não foi mudado, né? Porque Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo.